Como vocês sabem, Plutão em trânsito leva algo em torno de 248 anos para dar uma volta em torno do Sol. A gente chega, às vezes, a arredondar para 250, algo por ali. Isso significa que esse planeta também é um planeta geracional, um planeta cujo trânsito em cada um dos 12 signos sempre é muito longo, podendo variar entre 12, 15, 20, 21 anos. Essa variação de tempo costuma ocorrer em função também do afélio e do periélio. O afélio é o período, a parte do ciclo do planeta em que ele está mais distante do Sol, e o periélio, o que está mais próximo do Sol, o que faz com que a sua velocidade seja um pouco maior. E também, é claro, em função da relação que existe entre a velocidade da Terra em torno do Sol e o próprio planeta do qual estamos falando. Então, há sempre essa diferença quando a gente observa o fator daqui. E a órbita de Plutão é uma coisa tão esquisita, tão excêntrica, que o Sol está aqui, ela vai fazer uma coisa mais ou menos assim, enquanto que a maioria dos planetas tem uma inclinação em relação ao Sol um bocado menor. Isso também faz com que, muitas vezes, o Netuno, que é um planeta que tem um ciclo de aproximadamente 160 anos, acabe, por vezes, chegando até a ficar depois de Plutão, né, na sua região celeste ali. E como a gente sabe, planetas transsaturninos, planetas lentos em geral, eles não mexem com a gente de modo individual, não mexem com assim, olha, o meu comportamento é assim porque Plutão, o Urano ou o Netuno está no signo tal. Isso aí é uma coisa que vai atingir uma geração inteira, muitas, mas muitas pessoas. Então não dá para a gente dizer assim, é por causa disso aqui, neste signo, que essa coisa está acontecendo. Mas quando a gente verifica e analisa o Plutão ou qualquer outro transsaturnino dentro de uma casa astrológica no mapa individual, a coisa muda de figura, porque aí o impacto, que o significado que o signo tem vai ter naquela casa é muito grande. Para os signos, como vocês têm visto aí, desde que eu comecei a falar sobre Júpiter nos signos, depois Saturno, depois Urano, Netuno e agora Plutão, a tendência é uma tendência coletiva que alguns indivíduos podem manifestar um pouquinho mais, outros não, mas vão responder, são respostas que indivíduos dão a uma tendência coletiva da época em que nascem e que dali eles vão desdobrar no seu viver, ao longo do seu viver, que obviamente não vai completar um ciclo de Plutão, a menos que você conheça alguém que viva algo em torno de 250 anos. E é por isso que em vários signos nos quais Plutão passou anteriormente e que eu vou analisar aqui, muita gente não tem essa experiência, muita gente viva hoje não sabe o que é isso, a gente não tem como saber como foi aquela coisa, exceto pelos registros históricos. Há signos que tiveram sua última passagem de Plutão somente no século XIX, outros no século XVIII, outros ainda na Idade Média, como Plutão em Áries, né, passou algumas vezes ali na Idade Média, e que passou também durante a independência do Brasil, Bolívia, Equador e Uruguai, entre os países da América do Sul, que foram anteriores ainda, com o Plutão em Peixes. Algumas das próximas passagens de Plutão em determinados signos só vão ocorrer dentro de 100 anos, 50 anos, 200 anos. Então, não é uma coisa que as pessoas vão ver, né? Nas nossas gerações, a geração anterior, a de quem tem mais ou menos 60 anos, a geração posterior, né, que já nasceu, que já está hoje com mais ou menos 20 anos, ninguém vai ver Plutão passando em determinados signos, nem viu e nem verá. Mas a gente vai ter uma ideia, uma noção de como é que é essa passagem pelos períodos históricos, como eu já disse. E para que a gente precisa saber se o Plutão passou em determinados signos cujas gerações não vamos alcançar, nem alcançamos por serem muito anteriores à nossa, nem vamos alcançar por serem muito posteriores? Para que isso serve? Para que a gente possa, quem for prosseguir no estudo de astrologia, tentar
encontrar sentido em ciclos históricos, em astrologia mundial e em astrologia também mundana para instituições como empresas e outras organizações muito duradouras. É óbvio que a gente aqui está concentrado inicialmente nas questões comportamentais. Então, sobretudo nos signos em que as gerações que vivem hoje ou que viveram até muito pouco tempo, que a gente teve ainda possibilidade de conhecer, né? Então nós vamos nos concentrar um bocado mais nisso, no seu sentido mais comportamental, até onde é possível para um planeta tão lento, né, em cima de um signo. E ainda falando em astrologia mundial, que é um estudo bastante avançado da astrologia, vocês vão conhecer também como astrologia mundana, também é outro nome para a astrologia mundial. É muito importante que quando formos estudar as passagens, né, os ingressos dos planetas lentos nos signos e as passagens por eles, por cada um desses signos, é que vocês levem em conta que os outros planetas transsaturninos, os outros planetas lentos, eles vão formar configurações, como conjunções, né? Vão formar aspectos, vão passar simultaneamente no mesmo signo, vão ficar opostos. Então, essas configurações também demarcam períodos históricos com bastante precisão. São muito parecidas às questões, as descrições da simbólica envolvida com as épocas em que essas configurações ocorreram. Portanto, quando eu mencionar mais adiante que Plutão em determinado signo ocorreu quando estava ocorrendo determinada coisa, leve em consideração que ele tem sim uma analogia com determinado período histórico, fatos, acontecimentos e até atitudes coletivas inteiras, mas também isso é muito motivado, muito puxado pelo comportamento coletivo, condicionado e análogo às configurações ocorridas entre planetas muito lentos nas mesmas épocas. Só para vocês terem uma ideia, com uma visão bastante rápida e genérica, durante o período, lá no finzinho do século XIX, em que se começa a se desenvolver a fotografia, o cinema, as publicações que vão ser direcionadas para a massa, para a grande massa, e que isso vai ganhar muita força, um corpo muito grande já no início do século XX, essa configuração aí, ela é uma mistura de Netuno com Plutão em Gêmeos, muito mais Netuno até, porque é a questão do imaginário impresso e distribuído, né, com sistemas de comunicação. Então, o imaginário Netuno, sistema de comunicação Gêmeos. Mas Plutão também esteve envolvido durante essas fases aí, inclusive com a questão das propagandas, inclusive em questão do aumento e da utilização do cientificismo, e vai sair dali só durante uma época em que já se vão começar o período das duas guerras mundiais, quando Plutão ingressa ali em Câncer. Na primeira, que começa em 1914, quando Plutão ainda está em Gêmeos, já passando para 1915, quando Plutão chega em Câncer. Então, mais uma vez, levem sempre em consideração que algumas nuances podem também ser mesclas de significado entre os lentos. De qualquer jeito, enquanto eu estiver falando das passagens de Plutão em um determinado signo, eu vou comentar o que estava ocorrendo mais ou menos em cada época e o tipo de personalidade que aquilo ali alavanca, né, que coloca na dianteira das massas. Por que eu falo tanto das massas? Porque Plutão, acima de todos os demais transsaturninos, é o planeta que mais está ligado aos enormes, né, os maiores movimentos de massa. Plutão também fala dos sistemas econômicos, dos processos de ganhos e de perdas, majoritariamente das perdas, né, ocorridas na coletividade e que provocam grandes transformações, grandes modificações comportamentais, como uma espécie de obrigatoriedade, alguma coisa que seja irrevogável, irremovível e inevitável, como, por exemplo, a própria morte. Vale dizer também que o Plutão passando em determinado signo, ele de alguma forma concentra muito, né, a característica dele em torno do cenário que o signo representa e, portanto, existe uma espécie de fator compensatório, né, um fator de compensação daquele
enorme empuxo para um determinado lado e ali no campo oposto alguma coisa similar, só que com características compensadoras, vai acontecer. Então, se o Plutão está em determinado signo, normalmente o signo oposto vai falar alguma coisa a respeito, vai ter alguma voz nessa condição de empuxo, né? Ele vai ter uma reação.